A Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 42. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Então a gente vê o quê? Que além dos 12, havia 70. Outros 70, né? E de 2 em 2. A Bíblia fala sobre isso, que é melhor ser em 2. É importante. De 2 em 2. Ele lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso é uma coisa muito séria e muito importante. Nós devemos rogar, pedir, orar para que Deus levante pessoas para trabalhar para Ele, para servir ao reino. E às vezes, tu ama muito uma pessoa, ou ela é da tua família, teu colega, teu vizinho, uma pessoa querida, preciosa para ti. E ela tá longe, longe de Deus e longe de ti. E daí tu ora e tu pede: Senhor, levanta alguém. Levanta, Senhor. E tu continua orando. E aquela pessoa vai trabalhar num lugar e lá tem um crente. Ela vai numa loja e o vendedor fala de Jesus para ela. Eu não sei, eu tô pensando em possibilidades, exemplos, coisas que eu já ouvi, né? E também, às vezes, relacionamentos. Pessoas que não imaginam, mas vão se relacionar com alguém que é cristão, que é cristã. E lá, a quilômetros de distância, em outro país, ela é salva. Seus pecados são perdoados e ela se converte. E tu não parou de orar. Não é porque tu tá longe que tu para de orar. Então, aqui é especificamente para o evangelho, para o evangelismo, para pregar a palavra de Deus, né? Vamos pedir para Deus que Deus levante pessoas que queiram, que amem o evangelho. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Mas nós podemos pedir também para Ele levantar anjos, pessoas, para abençoar aqueles que nos são caros, que nos são queridos, que nos são amados. A mão de Deus não está encolhida. Ela pode alcançar os teus queridos, os teus amados, mesmo que eles estejam geograficamente longe de ti. 3. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Sim, nós somos filhos da luz, mas os filhos das trevas são muito espertos, muito atilados. E nós somos cordeiros que estão no meio de lobos. Mas nós sabemos que ninguém nasceu cordeiro, ninguém nasceu ovelha. Todos tiveram que se arrepender, que se converter, que nascer de novo, que ser regenerado em Cristo. Então, tu pode pregar pro lobo e o lobo pode se converter, né? E claro, aqui o contexto é de que tu tem que vigiar, tu tem que ser guardado, protegido, tu tem que ser sóbrio, vigilante, simples como as pombas e prudente como a serpente. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Eu vejo que Jesus está falando assim, ó, sejam profissionais, sejam sérios, sejam atentos, sejam espirituais, sejam preparados, sejam maduros, não sejam tolos, sejam sábios. E não se apeguem, não se abalem, né? É uma recomendação para quem está numa missão, para quem está numa guerra. Se protejam, não se coloquem em risco. Não vai botar a cabeça dentro da boca do lobo porque ele vai te engolir, né?
Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Então tu vê que os primeiros 70, os primeiros discípulos receberam basicamente a mesma instrução, né? Paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Não fiquem mudando de casa em casa. Quer dizer, completa a obra. Tu não é um beija-flor para ficar de flor em flor. Vai, faz o que Deus quer que tu faça naquela casa, naquela família, naquele trabalho, onde Deus te mandar. Tu só vai sair dali quando Ele mandar tu sair, ou quando a tua obra estiver completa, quando a tua missão estiver concluída. E aí fala, né, de comer e beber, porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Porque tu não vai buscar o teu sustento, a tua provisão. É Deus que vai te abençoar. 8. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Então, por que o evangelho cresce? Porque as pessoas seguem a instrução. Ir de cidade em cidade, ir de casa em casa, pregar, ensinar, curar, abençoar, orar, fazer com que as pessoas possam se sentir amadas. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Eu tenho visto isso na minha vida. Homens e mulheres que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam a pregação do Evangelho, que rejeitam a Bíblia, que debocham, que dizem até palavrão, palavras de baixo calão, que fazem o mal contra o pregador, o evangelista. Às vezes é teu vizinho, às vezes é teu parente, às vezes é teu amigo, às vezes é teu colega. Eu sei histórias de pessoas que, para rejeitar o evangelho, foram até violentas, agressivas, grosseiras, estúpidas. E tu que pregou, dói, é uma rejeição, né? Mas aí tu ora, tu entrega para Deus. Porque eles pensam que estão te rejeitando. Não, eles estão rejeitando a palavra de Deus e o próprio Deus. E aí, olha o que está escrito quando eu falo para vocês que os cristãos têm que dar a outra face, tem que perdoar, tem que orar, tem que abençoar. Mas o Deus dos cristãos, Ele não esquece. Ele faz justiça. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. E olha o que Ele diz. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E nós sabemos que tem cidades que rejeitam, estados que rejeitam, países que rejeitam, mas também pessoas que são totalmente contra o Evangelho, que escarnecem da Bíblia, que fazem piada com tudo. Quando essa pessoa mais precisar, a sua luz vai se apagar no meio de densas trevas, porque ela rejeitou a palavra de Deus. 13. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido.
assentadas em pano de saco e cinza. Às vezes tu recebe tanto, é tanta bênção, tanta gente que prega, que te abençoa. Às vezes eu digo, mas eu falo para Deus, mas tu ama mesmo, né? Porque tu manda, eu digo, tu manda por terra, tu manda por ar, tu manda por mar, tu faz tudo para a pessoa se converter, a pessoa não quer se converter, Jesus. E às vezes eu falo porque eu fico chocada. E a pessoa rejeita. E a pessoa rejeita. E ela tem um chefe que é crente, e ela tem um empregado que é crente, e ela ganha uma Bíblia, e ela é isso, e ela é aquilo, e ela vai trabalhar não sei aonde, que só tem crente. É assim, ó, Deus cercando a pessoa por todos os lados, fazendo tudo para provar, para mostrar, para apresentar o seu amor. E a pessoa não, rejeitando. Ai de você. Tu vai morar num lugar e o vizinho é crente. Tem uma igreja na frente. Teimou. É impressionante. E a pessoa não se dobra. A pessoa não quer Deus, não quer Jesus. Por isso que ele está dizendo, ó. Tem gente que vê milagre e não se arrepende. E outros, por muito menos, se humilham com um pano de saco e cinzas. Então, a palavra de Deus, ela vai frutificar dependendo do coração da pessoa, do tipo de solo. 14. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. É porque tu recebeu todas as chances. Como eu disse, por terra, mar e ar, né? E rejeitou. O que tu vai dizer? Que não te falaram? Falaram, desenharam, escreveram. Fizeram tudo. E tu não quis saber de Jesus. Tu não quis saber da palavra de Deus. Tu não quis a salvação. Tu não quis a vida eterna. 15. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, ó, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. É bem isso. Tu fala e a pessoa rejeita. Ela não está rejeitando me rejeitando. Ela está rejeitando Jesus. E quando ela está rejeitando Jesus, ela está rejeitando Deus. Porque eu tenho dito para vocês que as pessoas têm um senso comum de Deus, de que creem em Deus, de que amam a Deus, de que Deus criou o mundo. Deus, ok. O Deus Pai. Mas quando tu fala do Filho de Deus, tu fala de Jesus, do Senhor Jesus, a pessoa diz, não, mas peraí, aí tu já tá pegando pesado comigo. Ela rejeita Jesus. Só que quando ela rejeita Jesus, ela tá rejeitando o Pai. E quando ela tá nos rejeitando o que a gente fala, a palavra de Deus, ela tá rejeitando Jesus e tá rejeitando o Pai. Ela quer ficar bem com Deus. Mas para ficar bem com Deus, tu tem que conhecer Jesus. Porque sem mim, ninguém chega ao Pai. Ninguém chega ao Pai, a não ser por mim, Jesus. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida verdadeira, a vida eterna, a única vida é Jesus. É em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para o céu, o caminho para Deus. Jesus. Só Jesus. 17. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, olha isso, absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então,
É importante expulsar demônios, exercer autoridade, poder sobre as trevas, sobre o mal, sobre o Satanás, sobre cobras e serpentes, sobre cobras e escorpiões? Sim, glória a Deus por isso. Mas o que é mais importante? Tu tá salvo? O teu nome tá escrito no livro da vida? Tu tá livre do peso do pecado? Do poder do pecado? Da culpa do pecado? Tu não é mais escravo de nada nem de ninguém? As tuas roupas estão brancas, lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro? Isso tem que ser a tua alegria. Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome isso, em teu nome aquilo. Vai para longe. Pode sair. Nem te conheço. Então, tu tem que te alegrar com a salvação, com a nova vida que tu ganhou com Cristo, em Cristo, de Cristo. 21. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha bem isso. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nós devemos ser humildes e entender que se há alguma graça, alguma misericórdia, alguma dádiva, algum dom, algum presente, tudo isso vem de Deus, vem do Filho. E isso foi escondido para os sábios e os instruídos, mas foi revelado para os pequeninos, para os humildes, para os de coração puro, para aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, para aqueles que realmente reconhecem que sozinhos só fazem besteira, só fazem bobagem, só vão para o inferno pelas próprias pernas. Que nós precisamos de Jesus, nós precisamos desse sangue sobre a nossa vida para nos perdoar. Precisamos dessa palavra para nos alimentar diariamente e nos ensinar o caminho. Tudo me foi entregue por meu Pai. E Ele nos dá. Nos dá o seu nome, nos dá a sua vida, nos faz filhos e filhas. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é melhor do que ser filho do Pai Altíssimo, do Pai Celestial? Muitos profetas e reis quiseram ver. Nós não vimos o Cristo, mas nós cremos no Cristo. E eles aqui, que estavam vivendo aqueles dias, que conheceram Jesus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles mudaram o mundo. Porque o mundo se tornou antes de Cristo e depois de Cristo. E isso aconteceu depois da morte e da ressurreição de Jesus. Essas pessoas, esses homens e essas mulheres que dizem Atos, que alvoroçaram o mundo, que tumultuaram, que agitaram o mundo com o Evangelho, com as boas novas, com a boa notícia. 25. E eis que certo homem
intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? Olha que coisa mais amada, como Jesus falava. Aí tu vê, eu sou manso e humilde de coração. Pensa, o objetivo do intérprete da lei era pôr Jesus à prova. Mas olha como que ele fala. O que está escrito na lei? Como você a entende? Muito respeitoso. A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Olha se não é um professor, olha se não é um mestre, olha se ele não está ensinando com misericórdia e com amor, né? Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. O que a gente vai dizer senão obrigado, Jesus? Glória a Deus. Que maravilha. Que ensino, que resposta, que explicação, que lição. Às vezes as pessoas querem complicar o que é tão simples. Quem é o teu próximo? Quem é teu próximo? A pergunta é: com quem eu posso usar de misericórdia? Para quem eu posso fazer o bem? Todo dia nós temos a oportunidade de fazer o bem ou fazer o mal. E aqui, claro que Jesus fala de uma forma assim, né? Porque o que ele fala? O samaritano é aqueles que rejeitaram ele, que João e Tiago queriam mandar fogo do céu, né? Os samaritanos tinham rixa com os judeus. Era um caso muito sério, que nós estudamos, o casamento misto, a queda de Samaria. A gente estudou tudo isso, tem vídeo no canal. Mas aí o que Jesus fala sobre o sacerdote e sobre o levita? Porque quem está perguntando é um intérprete da lei, ou conforme a tradução, um doutor da lei. Então, às vezes tu acha que é o religioso que vai fazer o bem. Não. Pode ser o teu inimigo, teu semi-inimigo, teu meio-inimigo. Às vezes aquele vizinho chato, implicante, mal-humorado, te estende a mão. A gente não sabe, né? A gente não sabe. E vice-versa. Às vezes, no teu local de trabalho, na tua casa, na tua faculdade, não sei onde tu anda,
as pessoas são chatas contigo. E na hora que elas precisam, tu vai lá com amor, com misericórdia. Tu ora, tu abençoa, tu ajuda, tu abraça, tu chora junto. E a pessoa vê Jesus nas tuas atitudes. Então, vamos ficar com a palavra do Senhor Jesus. Vá e faça o mesmo. Seja bom para o próximo. 38. Já vou dizer que tem vídeos no canal. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, aqui a gente vê uma pessoa que queria aprender de Jesus, que queria ouvir o ensino de Jesus, que queria passar tempo com Jesus, e outra que queria fazer coisas para Jesus. Então, isso é uma lição para nós. Não queira fazer o que Jesus não te mandou fazer. Antes de qualquer coisa, queira o próprio Jesus. Ouça Jesus. Escute o que ele tem para dizer. E só depois tu vai fazer. Tu vai agir, né? E claro, aqui fala que a Marta tá ansiosa, tá preocupada, tá inquieta, tá agitada. Então, as pessoas que são assim, mais 220, mais ligadas, elas se incomodam com as outras que são calmas, que são tranquilas, que se sentam, que olham no olho, que escutam, que dão atenção, porque elas não param quietas. E ainda ela se invocou porque ela queria que Jesus mandasse a Maria ficar que nem ela, para um lado e para o outro. E Jesus deixa bem claro, quem escolheu bem, quem escolheu a boa parte, quem me escolheu foi Maria. E isso ela não vai perder. Isso nunca vai ser tirado dela. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou eterno. Agora, isso aí que tu tá para lado e pro outro, isso aí passa. Isso não é o mais importante. Às vezes eu vejo, tu convida alguém para vir na tua casa, ou tu sai com alguém e a pessoa não larga o celular. Isso agora virou comum. E tem todas as desculpas. Nessa época aí da Marta e da Maria não tinha celular. Mas o que tinha? Ela tinha serviços, ela tinha ocupações, ela tinha inquietações, ela tinha preocupações, ela tinha ansiedades. E Jesus? E hoje acontece isso. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, marido que não dá atenção para a esposa, esposa que não dá atenção para o marido, amigos que não têm tempo, não conseguem ficar meia hora, uma hora sem o celular. Então, a pessoa que está na tua frente não é importante. E importante é quem está a quilômetros de distância naquele celular. Então, para Marta, o mais importante era o serviço, as ocupações, as inquietações e controlar Maria. Maria não. Maria se assentou aos pés do Senhor, isso é humildade. E ouvia o seu ensino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aprende, aproveita, usufrui, desfruta da presença de Jesus. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 10 de Lucas? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É o id.
Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Digno é o trabalhador do seu salário. Curai os enfermos. Eis que aí vos darei autoridade. Eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos causará dano. Essa é a promessa de Deus para nós, de que nós, seguindo seus passos, teremos autoridade.